A fé. Bom, eu acho que essa é literalmente a palavra que mais resume a vida de um cristão, até porque vemos isso literalmente na Bíblia inteira. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Ou nos próprios personagens bíblicos. Abraão teve fé quando Deus prometeu um filho a ele, e que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Maria teve fé quando o anjo disse que ela daria a luz ao Messias, e que ela engravidaria pelo poder do Espírito Santo. José do Egito teve fé mesmo sendo prisioneiro e escravo no Egito, e mesmo sendo traído pelos próprios irmãos. Davi teve fé que seria rei, mesmo sendo perseguido. Enfim, eu poderia passar o dia inteiro aqui mostrando exemplos de fé, seja na própria Bíblia ou até mesmo pelas próprias pessoas, sejam as atuais ou as históricas. Mas e pra você? O que significa fé pra você? O que é ter fé? Eu tenho certeza que logo de cara você já pensou em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não, eu quero ouvir de você, com suas próprias palavras. O que é fé pra você? Como você descreveria a fé? Você realmente vive a fé? Para alguns, a fé é acreditar no impossível. Para outros, a fé é acreditar naquilo que não se pode ver com os próprios olhos. E sim, essas coisas estão corretas, mas eu consigo resumir a fé inteira em literalmente 3 palavras: confiar em Deus. Na prática, a fé é literalmente isso: confiar em Deus. Claro, é muito fácil você confiar em Deus quando tá tudo ok na sua vida, quando tá tudo bom, quando você é próspero, quando você tem tudo que você pediu a Deus, quando sua vida tá uma maravilha. Poxa, aí é mamão, tá mole demais, cara, tá jogando no easy. A fé verdadeira é confiar em Deus, independente das circunstâncias. É confiar, mesmo quando você anda pelo vale da morte, quando sua vida tá um caos, quando você tá perdido e não vê mais saída nenhuma, nem solução, quando tudo parece perdido e parece que vai ser o fim de tudo pra você. Quando você tá doente, numa cama de hospital, e mesmo assim, confia em Deus. Confia que Ele é bom, mesmo na sua situação estando horrível. Confia mesmo quando você vê a fome apertando e não tem nada pra comer. Confia quando você tá desempregado, lascado e não tem um dinheiro pra nada, e vê as contas e as dívidas chegando e você sem poder fazer absolutamente nada. Isso é a fé verdadeira. É você confiar em Deus de fato. Confiar que Ele existe. Confia que há um Deus nos céus, que vê tudo e recompensa cada um, conforme o bem que cometeu ou o mal que fez. E aplica a verdadeira justiça. É louvar a Deus, mesmo quando sua vida e a sua situação tá um lixo e você está sozinho. Até porque pode ver, você não tem ninguém. Amigos. Fica na lama aí pra você ver. Perde tudo que você tem. Fica na mal. E você vai ver onde seus amigos vão parar. Pra bem longe de você. Jó tá aí de exemplo. Até esposo deixou. A questão é, basta vir um tempo difícil na sua vida que todo mundo desaparece. Você só tem Deus. Então como não ter fé e não confiar no único que vê suas aflições, no único que está contigo mesmo no pior momento, o único que te entende verdadeiramente, te perdoa, te ouve e te consola. Veja bem, você nunca vai ter fé, ou uma fé boa, se a sua fé depender da sua situação atual. Até porque vai bastar o primeiro vento forte e você vai cair. A primeira dificuldade e tcharam, sua fé acabou. Você já perdeu a sua fé. Você não pode basear a sua fé inteira de acordo com a sua situação. Ah, minha vida tá boa, então Deus é bom. Ah, minha vida tá ruim, então Deus é ruim. Se decide, cara. É por isso que Tiago fala em Tiago 1, versículo 6 a 8. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. E assim como você não pode deixar que a sua fé dependa da circunstância em que você vive, da mesma maneira, você não pode basear a sua fé inteira nas promessas de Deus. Sejam as promessas da Bíblia ou as promessas que Ele faz diretamente a você e pra sua vida. Porque, cara, as promessas nunca vão ser condizentes com sua realidade, nunca. As promessas são sempre o completo oposto do que você tá vivendo e vive na sua vida. E é por isso que é difícil de acreditar. E justamente é aí que entra a fé, não na promessa, mas em quem fez ela, Deus. Nossa fé tem que estar baseada inteiramente a Ele e em quem Ele é. Pega o próprio José como exemplo, moleque novo, deveria ter a minha idade quase, na época em que ele recebeu a promessa que viraria rei e triunfaria sobre os irmãos. Mas quando ele recebeu a promessa, qual era o cenário dele? Traído pela própria família, por inveja, vendido para uma terra que ele nunca sequer deveria conhecer, virou escravo, foi acusado de adultério pela esposa de Potifar, foi vendido, preso, esquecido, tratado igual lixo, vivendo na base do pão, isso por 13 anos, até ele virar governador. Isso tudo sem desacreditar de Deus e da promessa dele, e sem sequer murmurar ou ficar reclamando. Entende? Como se José dependesse da situação em que ele estivesse vivendo para ter fé e basear seu estado e a fé dele nisso. Cara, ele simplesmente não teria fé, nem fé ele teria sequer, porque nada do que ele viveu antes de virar governador condizia com a promessa que Deus fez. Era tudo completo oposto.
A fé é tudo na vida de um cristão, tudo. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É justamente a fé que nos permite viver o extraordinário de Deus. Um cristão sem fé, bom, ele não é um cristão. Simples assim. Imagine uma igreja sem Deus. Uma igreja sem Deus é o quê? Nada. É só um ponto de encontro de fins de semana. E pronto. Por isso não tem como seguir Jesus sem ter fé. Não tem. E é por isso que Deus vai fazer de tudo, literalmente tudo, para aumentar e fortalecer a nossa fé e mostrar que Ele é Deus e pode tudo e que está a favor daqueles que o amam e o obedecem. E quando eu falo de tudo, vai desde problemas, dificuldades, portas fechadas, desertos, enfim, tudo. Tudo isso é para aumentar a nossa fé, porque a fé verdadeira, ela não depende de absolutamente nada além de Deus. Então, se for preciso, Deus vai tirar tudo só para aumentar a sua fé, só para te fortalecer, te forjar e te moldar, para você ser alguém melhor. Igual Jó, por exemplo, ou até eu mesmo como exemplo. Eu sempre fui o homem de pouca fé na Bíblia. Tem gente que é o tolo de Provérbios, tem gente que é o homem sensato. Bom, eu era um homem de pouca fé. E eu falo que eu era, porque Deus trabalhou muito isso em mim. Eu tô sem trabalho, desempregado, endividado. Eu perdi tudo, moleque. Eu perdi tudo. Entre aspas, né? Porque meu tudo passou a virar Deus e a minha família. Eu cheguei no zero absoluto. Você sabe o que é você entrar na sua conta bancária e ter zero? Não tem nada, absolutamente nada sequer. Enquanto você tem dívidas pra pagar, contas, e se não pagar, vai sujar seu nome. Mas eu não tenho condição de pagar. Porque eu não tenho nada. Pois bem, é assim que eu me encontro agora. Nesse exato momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Eu tô literalmente vivendo da divina providência. Deus tirou tudo, mas eu entendo. Ele quis me moldar, ele quis aumentar a minha fé. Ele quis me fazer ser uma pessoa mais humilde e que não dependesse e não me apoiasse em nada e nem em ninguém além dele. Porque eu era assim, eu confiava muito nas coisas que eu tinha, no salário, no dinheiro, nas pessoas, e Deus tirou tudo isso, tudo. E eu não falo isso reclamando, mas como, sei lá, um testemunho ou um ensinamento. Porque se for preciso, Deus vai fazer de tudo só para aumentar a sua fé e a sua confiança nele. Vai tirar pessoas da sua vida, carro, dinheiro, trabalho, coisas, portas fechadas, trabalho. Se for preciso, ele vai tirar tudo. Mandar problemas que pareçam sem solução, que pareçam ser impossíveis e sem saída. E tudo isso para você ver a mão de Deus agindo na sua vida. Ele pode tirar, mas também tem poder para restituir. Ele pode destruir, mas pode reconstruir 1000 vezes melhor. E tudo isso para que você não dependa de nada e nem de ninguém além dele. Para que você se apoie somente em Deus e tenha somente Ele de refúgio. Nada de vícios, ocupações, coisas. Não, somente Deus. E Ele é suficiente. E Ele vai te mostrar isso. Comigo foi assim e com você não vai ser diferente. O processo é cansativo, é doloroso, mas é necessário. Porque é isso que vai fortalecer nossa vida com Deus. Eu não recebi o meu milagre ainda. A reviravolta que eu tanto peço e imploro para Deus todo dia. Eu sou agoniado. Mas talvez, quando eu postar esse vídeo, eu já tenha até recebido o meu milagre, quem sabe? Mas a questão é, a fé prevalece. Vamos ter altas e baixas na vida. Mas no momento em que Deus te molda, irmão, a fé que você adquiriu já passou pelo fogo, já tá moldada. Você pode passar por qualquer coisa, qualquer uma. A fé que Deus forjou vai continuar contigo independente de tudo. Vai continuar contigo até o último dia, porque foi Deus que forjou. Independente da situação que você passar, a fé já tá moldada. Seja boa ou seja ruim, você continua firme em Cristo. A verdadeira fé é vivida, não falada, é praticada. Não tirando uma foto da Bíblia aberta no culto, ou tirando uma foto na missa e postando nos stories. Não. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um pode fazer isso. A fé verdadeira é no silêncio. A maior e melhor forma de glorificar a Deus é com a sua vida, é com o seu viver, a maneira que você vive. Então a fé verdadeira tem que ser vivida, é uma escolha diária. Eu escolho confiar em Deus. Poxa, perdi alguém que eu amava muito, mas Deus sabe de tudo, vou confiar nele. Pô, minha vida tá péssima, mas vou confiar em Deus. Pensa comigo, como que você quer passar literalmente toda a eternidade ao lado de alguém que você não confia? Não faz sentido, né? Mas pra confiar em alguém, temos que conhecer, e pra conhecer, temos que viver. É por isso que Deus fala, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Viver com Deus é o todo dia, todo dia eu pratico os ensinamentos do meu Senhor, todo dia eu procuro ter mais intimidade com o Senhor, faça chuva ou faça sol, até porque Ele faz que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Não adianta ir pra igreja uma vez por semana e ficar por ali mesmo. Qual a lógica? Isso é fé pra você se você beber água somente nos domingos. Parabéns, você morreu antes da sexta-feira, porque um humano fica no máximo de 2 a 4 dias sem beber água. E cara, se com água é assim, imagina com Deus. Se você tiver uma namorada ou namorado que você só vê uma vez por semana durante 1 hora, cara, seu relacionamento é péssimo. E é por isso que com Deus tem que ser o todo dia. A fé é todo dia, a fé é vivida. Eu escolho viver com fé, eu escolho confiar em Deus. A fé verdadeira é vivida, não mostrada. É glorificar a Deus com a sua vida. Porque você acha que Jesus falava, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Porque a fé é isso. Você não precisa ficar exibindo a sua fé. Nossa, eu tenho muita fé. Minha fé é muito grande. Vou até tatuar uma cruz aqui no pescoço, ó. Ninguém precisa saber o tamanho da sua fé, além de Deus. Você só precisa provar a sua fé a Ele e mais ninguém. Não ficar postando
postando: nossa, eu tô aqui na igreja, olha gente, eu tô aqui na igreja, olha como eu sou certinho, olha como eu sou santo. Você não precisa escancarar tudo o que você faz por Deus, porque só Deus precisa ver o que você faz por Ele, mas ninguém. A fé na real é simples, ela é silenciosa, ela é praticada no oculto, no secreto. Ir pro quarto, fechar a porta, ficar apenas você e Deus e orar. É simples, né? E mesmo assim, é um dos maiores exemplos de fé, inclusive o exemplo que Jesus mostrou. Isso é fé, é você viver com Deus e para Deus, e confiando nele, sempre, independente de tudo. Não estou dizendo que é errado tatuar uma cruz no pescoço ou postar que você tá na igreja, não, mas tem gente que vai orar, vai no Santíssimo e tira foto e posta. Cara, velho, o que é isso? Olha aqui eu no Santíssimo, olha eu orando. Velho, simplesmente não, você tá maluco, cara, desculpa. Tem coisas que vivemos com Deus que tem que ficar apenas entre nós e Ele, somente, só entre nós e Deus, e mais ninguém. A fé é isso, é justamente aquilo que é só entre você e Deus, aquilo que só Deus pode ver e que só Ele sabe. A fé é praticada justamente no secreto e no oculto. É assim que criamos intimidade com o Criador, porque uma coisa é você contar a sua história e dar um testemunho seu, mostrando a importância de ter fé, como Deus trabalhou a fé na sua vida e como ela te ajudou, até porque isso sim vai realmente ajudar na vida de outra pessoa, vai ajudar a fortalecer a fé dela e talvez até converter alguém, mostrando que, pô, Deus nos livra no pior momento. Eu tava aqui, ó, e tal, Deus me tirou daqui e me colocou ali. Olha como Jesus é bom. Outra coisa totalmente diferente é você ser o exemplo que eu te mostrei, que tudo que faz pra Deus, tira uma foto e posta. Tudo que faz pra Deus, sai falando pros outros. Pô, tô fazendo penitência aqui, ó, não sei quantos dias aqui, ó, fazendo jejum, tal, tô acordando 4 horas da manhã, não sei o que, tô jejuando 40 dias, quando ajuda o necessitado, ou faz uma doação, já sai postando no Instagram e mostrando pra todo mundo, até porque todo mundo tem que saber, né? Não, velho, tá tudo errado, tá tudo errado. Isso não é exemplo de fé. Uma pessoa que oferta na igreja ou paga dízimo não necessariamente tem mais fé do que a pessoa que não paga nada e só vai assistir a missa ou o culto. Você fazendo isso, você só vai querer se promover e se exaltar entre as pessoas. E é por isso que Jesus fala pra não deixar que sua mão esquerda saiba o que sua mão direita faz, porque tem coisas que tem que ficar somente entre nós e Deus. Tem coisas que só Deus precisa saber, e a fé é uma delas. Por isso que a fé é sutil. Não tem como você pegar duas pessoas e apontar o dedo. Esse aqui tem muita fé, a fé dele é muito boa, e esse outro aqui tem pouca fé, a fé dele é muito ruim. Pouco importa, Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente, até porque ninguém é igual, nem nossas vozes e nossas digitais são iguais ao de outra pessoa. Não, imagine a nossa vida então, nossa fé e nossa relação com Deus. E por que eu estou te falando tudo isso? Pra mostrar que a fé é simples, viver com Deus é simples. Não é como se o extraordinário fosse acontecer todo dia e toda hora, não. Não é como se todo dia Deus fosse abrir o mar vermelho, não é como se todo dia Deus fizesse o sol parar ou o maná cair do céu. Não, na real, viver com Deus é simples. A gente percebe o cuidado de Deus conosco, nos detalhes, no sutil. Deus usa o simples pra falar conosco, porque hoje em dia virou normal transformar Deus em uma máquina de bênçãos e de milagres. Vai vir bênção na sua vida, vai vir milagre, vai vir prosperidade, não sei o que, não sei o que. Mas cara, Deus não trabalha assim, sinceramente. Deus tá mais preocupado em te salvar e que você vá pro céu, ao invés do inferno, do que com milagres e com bênçãos e prosperidade. E eu falo isso porque Deus se importa muito mais em te forjar e trabalhar na sua fé, aumentar a sua intimidade com Ele, e que você se santifique cada vez mais do que com a bênção em si. A bênção é detalhe, é só a recompensa, é a cereja no topo do bolo. O que importa no fim é a base do bolo, porque é ela que vai sustentar o bolo inteiro. E é nessa que a gente volta no confiar em Deus, porque é justamente na dificuldade, no problema, na doença, na tristeza, que a gente fica reflexivo, que a gente fica mais humilde. Aprendemos a depender de Deus, aumentar a nossa fé, amadurecermos. A gente aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. E Deus não só sabe disso, mas Ele não vai te poupar da dor, porque é na dor e na dificuldade que somos renovados, somos forjados. Mas até as dores de Deus são boas. Se Deus é bom e vai por mim, Ele é muito bom, pode ter certeza que até quando Ele permite a dor e o sofrimento na nossa vida, é para o nosso bem. Isaías capítulo 66, versículo 9. Da mesma forma, não causarei sofrimento, sem permitir que algo novo nasça, diz o Senhor. Se eu causar sofrimento a vocês, não os impedirei de dar a luz a uma nova nação, diz o seu Deus. Entendam, com Deus não existe dor sem glória, não existe sofrimento sem vitória. Jesus está de prova, foi torturado e morto, e no terceiro dia ressuscitou e foi glorificado por todos. Ou seja, toda dor e sofrimento que Deus permite você sentir vai ser revertido em glória e em honra. Deus não desperdiça nenhuma de nossas dores, nenhuma. Todas têm um propósito e uma recompensa por trás, até porque se não tivesse, não passaria disso. A dor sem glória não passa de tortura e sofrimento, e Deus não só sabe disso, como Ele não é assim. Ele não faria você sofrer à toa. Jó sofreu tudo o que ele sofreu, mas no final, Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Ou seja, Jó no final continua com o aprendizado que ele teve da parte de Deus. Ele teve a sua fé e a sua confiança em Deus fortalecida depois de tudo que ele viveu, e ainda teve muito mais do que ele teve em toda a sua vida. Ou seja, Jó só saiu no lucro, mesmo com a dor, mesmo com a doença, mesmo perdendo tudo. E talvez você já até tenha vivido isso,
de sofrer muito para ter algo, conseguir algo, ter passado por muitas dores, provações, problemas e desertos. Mas na hora que você viu a razão pela qual você precisou passar por tudo aquilo, você para e pensa: pô, foi sofrido, mas valeu a pena. Não me arrependo de ter passado por tudo aquilo que eu passei, sem desistir. Me compreendem? Por isso eu falo tanto sobre o confiar em Deus, porque a gente precisa confiar, mesmo sem saber o propósito do que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente tem que confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver e mesmo sem saber. Temos que confiar, mesmo quando tudo parece ruim, parado, difícil e por aí vai. Essa é a verdadeira fé. É você dar os passos e Deus te dá o chão, Deus te dá o caminho. Você anda sem ver e mesmo sem saber qual é o próximo passo ou para onde ele vai te levar, se vai ser difícil ou não, isso é confiar em Deus. E uma história que mostra isso perfeitamente é de George Muller, um evangelista e fundador de orfanatos que viveu no século XIX, na Inglaterra. Essa história é real e eu fiquei sabendo dela através do Victor Sabino, então créditos a ele. Sem ele, eu nunca nem saberia da existência dessa história. E bom, George, em uma manhã, em um orfanato cheio de crianças, ele se encontrava em uma situação em que não tinha mais comida, não tinha, acabou tudo, nem pra ele e nem pras crianças. E o que ele fez? Bom, ele simplesmente orou e agradeceu. Deus, obrigado pela comida. Ele agradeceu por uma comida que ele nem tinha. Ele escolheu ter fé, ele viveu a fé. E qual o resultado? Coincidentemente, entre muitas aspas, até porque sabemos que não foi coincidência ou mero acaso, um padeiro, do nada, simplesmente resolveu fazer uma doação para o orfanato. Ele bateu na porta e entregou uma cesta cheia de pães para todos. Logo depois, coincidentemente, um caminhão transportando leite acabou quebrando em frente ao orfanato. Mas naquela época, o leite não era industrializado igual hoje, nem nada. Hoje o leite dura dias, semanas e até meses, mas o leite puro não é assim. Tanto que se você for numa fazenda, tirar leite da vaca logo de manhã e deixar na mesa, de tarde o leite já vai estar estragado, já vai estar azedo e não vai prestar mais. Ou seja, o caminhão com a mercadoria, o leite no caso, no sol quente, já era caso perdido. Até arrumar o caminhão, o leite já estaria estragado. Então, para não perder o leite, o moço resolveu doar tudo, todo o leite para o orfanato, para não estragar e não acabar desperdiçando. Percebe que ele tinha todos os motivos para se desesperar, ficar preocupado e com medo, mas ao invés disso, ele simplesmente escolheu confiar em Deus e ter fé e ver como Deus não desamparou em nada. E em momento nenhum, Deus nunca nos desampara. E em momento nenhum, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não vos preocupeis com coisa alguma. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Percebe como a fé inteira é sobre confiar em Deus. E é justamente isso. É você confiar, é você andar sem ver e Deus te dá os passos. Confiar independente da situação, independente se você vê o caminho ou não. É você confiar que Deus é bom e Ele sabe o que faz e o que é melhor pra você, independente da situação. Bom, é isso. De qualquer forma, eu espero que tenham gostado da mensagem de hoje. Que Jesus te abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço e eu espero ver vocês no céu. Falou!